meus amados, Savabona. Eu sou Patrícia Garcia e eu estou como mentora da Nova Era. Mas antes de contar exatamente aonde eu estou e como eu posso te ajudar, eu gostaria muito, se você me desse a permissão, de te convidar para tomar um chazinho comigo. Porque a conversa precisa ser um bocadinho longa, eu espero que você tenha paciência de ouvir a minha história. Eu quero te contar de onde eu vim, algumas dores que eu superei e por que hoje eu te ajudo a transformar a sua maior dor na sua maior força. Bom, eu tenho 32 anos, atualmente eu vivo na Austrália, mas não é daqui que tudo começou. Eu nasci na cidade de Santos, mas meus pais, eles são do Vale do Paraíba, Aparecida, Guará, Lorena, você conhece? E eu fui criada lá. Eu fui criada ali muito pertinho do santuário de Nossa Senhora Aparecida. Foi ali que eu cresci, nesse berço, com uma influência muito grande religiosa. Aos 7 anos de idade, eu já amava me comunicar e meus pais tinham comércio. E eles me deram a permissão para que eu pudesse ajudá-los na loja aos finais de semana. E eu era uma ótima vendedora, acredite nisso. Vivia ganhando caixinha, vivia ganhando presentes, porque os clientes adoravam a maneira como os meus pais colocavam a gente ali para desde pequenininha aprender a como se relacionar, a como vender. Aos 10 anos de idade, meus pais se separaram, meu pai foi à falência e eu saí de um cenário onde eu morava numa casa grande, bonita, onde nunca tinha me faltado nada, para um cenário bem desafiador e diferente. Foi quando, por minha conta própria, eu saí lá na cidade de Aparecida, na Ladeira, para quem conhece, e lá eu fui pedindo emprego, de loja em loja, até que um casal me deu o emprego de poder ser a babá da bebê deles. Então, aos 10 anos de idade, eu já trabalhava para alguém que não eram os meus pais. Aos 12 anos, meu avô, grande amor da minha vida, deu para mim e para minha irmã de presente uma banca lá também em Aparecida. Então, aos 12 anos, eu e minha irmã éramos responsáveis por montar e desmontar a nossa banca, por fazer as compras dos produtos que a gente precisava, por gerir todo o nosso dinheiro, porque minha mãe estava batalhando, trabalhando em outra banca de funcionária para conseguir nos manter depois dessa separação. Foi uma fase muito desafiadora. Em alguns treinamentos, eu já tive a oportunidade de contar detalhes de como foi, aos 12 anos, liderar um projeto como esse. O quartinho que a gente guardava os painéis da nossa banca era muito escuro, pequenininho e tinha muitas baratas. Era pavoroso lembrar o nervoso que era entrar e sair de dentro daquele estoque. Por muitos e muitos anos, nós dormíamos de cansada atrás dos painéis, revezando entre eu e a minha irmã. Desde muito nova, eu tive que aprender a ser dona de mim. Aos meus 18 anos, eu fui empreender num outro negócio. E esse negócio era uma loja. Só que antes de começar com a loja, eu comecei vendendo roupa de sacola. Eu ia para São Paulo, na Feirinha da Madrugada, entre outros lugares, no Brás, comprava tudo que eu podia com o que eu tinha de economias, voltava e vendia tudo aquilo. E junto com isso, eu comecei a fazer minha faculdade. Então, com aquele dinheiro, eu conseguia me manter e pagar minha faculdade. Logo em seguida, o meu negócio começou a dar tão certo que eu montei a minha própria loja. Eu consegui alugar um ponto e eu desenhei cada móvel, cada detalhe, escolhi cada cabide. Como vocês podem ver, eu sou muito detalhista e eu sou muito visual. Então eu gosto de detalhes, eu gosto que tudo tenha um propósito, tudo que tá aqui tem um porquê, tem uma história, tem um pouquinho de mim, sabe? Porque eu acredito que tudo é energia. Tudo isso daqui tem vibração e energia e ressoa com a minha verdade. Mas enfim, isso é um outro papo. E aí, meus amores, passaram-se 2 anos do meu negócio, que só crescia e prosperava. Teve um dia, véspera de Réveillon, eu fui assaltada. Eu não estava na loja, mas levaram tudo que eu tinha. E não demorou muito, para meses depois eu ir à falência. E nesse mesmo ano, a pessoa mais importante da minha vida, uma das mais, que foi o meu avô, um grande amor da minha vida, seu Homero Garcia, te honro infinitamente, para sempre te honrarei. Ele faleceu e eu estava no meu último ano de faculdade, cheia de dívidas, com a minha loja falida, meu avô falecido. Na época,
meu relacionamento amoroso também acabou e foi o ano mais trágico da minha vida. Imagina só, até então eu nunca tinha passado pela minha cabeça a possibilidade de um dia trabalhar para alguém. Porque desde os 7 anos eu dava um jeito de trabalhar para mim, eu me virava, eu fazia acontecer. Mas com aquela falência, com meu nome sujo e sem me sentindo assim, a pior pessoa do planeta, porque eu me sentia uma fracassada. Mas eu só tinha 22 anos, mas eu me sentia uma fracassada. Até então, naquela fase, eu nunca tinha sentido medo. Eu não tinha medo de empreender, eu não tinha medo das coisas darem errado. A minha mente era tão certa de que tudo ia dar certo, que eu colocava minha energia, ia e fazia acontecer. Só que a vida me deu essa grande rasteira. E nessa época, só para vocês entenderem o cenário, eu fazia faculdade de comunicação, eu tinha minha loja, eu escrevia para uma coluna de jornal e eu estagiava numa agência de publicidade e eu fazia eventos. Só essas 5 coisas. Então vocês imaginam como era a minha vida de domingo a domingo, trabalhando muito. Só que como eu venho da Feira de Aparecida, que eu trabalhava muito, estava acostumada a trabalhar no sol e na chuva, e fazendo uma coisa ali aos 22 anos que eu amava, que era o meu business, eu não conseguia olhar. Hoje eu olho e falo, caraca, como que você conseguia fazer tudo isso? De onde você tinha tanta força, tanta motivação? E tudo isso, meus amores, foi por água abaixo quando aconteceu isso. Quando eu fui à falência, eu perdi totalmente a minha autoconfiança, totalmente. Primeiro que eu me senti rejeitada, porque meu parceiro não queria mais continuar comigo, disse que era problema demais naquela época para continuar comigo. Segundo que eu perdi o meu grande pilar, que foi meu avô, o amor da minha vida, que me ensinou praticamente muito do que eu sou hoje. Falência do meu negócio, que era tudo que eu tinha, cada detalhe, cada coisa. Vocês imaginam como foi entrar dentro daquele lugar quando depois de assaltado? Porque a pessoa que roubou quebrou tudo. Quebrou para poder entrar, quebrou vitrine, quebrou as coisas. Então tinha sangue, tinha caco de vidro, tudo revirado. Uma tristeza, uma invasão. Então assim, eu fiquei meses na cama. Meses. Se não fosse a minha mãe, eu não sei nem se eu estaria aqui hoje, porque eu não tinha mais vontade de viver. Eu só queria ficar ali, eu não queria mais existir. Batiam na porta da minha casa, eu passava mal, porque eu sabia que era oficial de justiça para me cobrar daquela dívida. E que eu não sabia como eu ia sair dela. Porque já há muito tempo, como eu contei para vocês, eu venho de uma origem simples e eu sempre trabalhei para ajudar na minha casa. Minha família precisava da minha entrada também, para dividir as contas, para pagar luz, água, comprar gás, comprar comida. Então eu me sentia uma derrotada, humilhada. Ai, doído até hoje lembrar disso. Mas como uma fênix, eu renasci das cinzas. Surgiu a oportunidade. Lá eu jogada na BR mesmo, minha mãe dava comida na minha boca, levava comida na cama, me punha no chuveiro, porque eu tava em depressão, meus amores. Jogada, não tinha mais esperança. A vida pra mim não era mais nada do que eu acreditava que era. E foi então que, sem a minha família desistir de mim, por isso que eu falo, uma coisa eu posso dizer pra vocês, honre a sua família. Porque na hora que você não for mais nada, que você não tiver mais nada, a sua família vai estar ali, na grande maioria das vezes. E a minha mãe, minha irmã, enfim, minha família me apoiando, porque eu ainda vivendo o luto do meu avô, surgiu a oportunidade de trabalhar numa rede de joalherias, que inclusive a dona é uma grande amiga e na época era minha cliente da loja e via o meu potencial, via o que estava acontecendo e quiseram me dar uma chance. E eu entrei então, no finalzinho da minha faculdade, para trabalhar nesse lugar. E a oportunidade na época era para cuidar do marketing de 3 lojas novas. Então eu tinha que ficar viajando para ir para essas lojas. Em 3 meses eu já estava responsável pelo marketing geral de todas aquelas lojas, ajudando na parte de recrutamento e seleção, na parte de gestão, na visão, no futuro, introduzindo o mercado online e trazendo muitas aspirações, criando vários projetos de endomarketing para poder alinhar a comunicação interna daqueles colaboradores. Enfim, foi um salto quântico para mim, porque foi o devolver de quem eu era. Foi a oportunidade de eu me lembrar de que eu podia mais, que a vida não tinha acabado naquela falência. E foi ali, meus amores, que eu descobri que eu amava a comunicação, amava fazer estratégias, mas eu amava muito mais as pessoas.
Eu tinha um prazer absurdo em poder desenvolver projetos que eram para os colaboradores, em desenvolver o potencial daqueles colaboradores. E foi quando eu me vi fazendo curso de dinâmica de gestão de conflitos, dinâmica de grupo, recrutamento e seleção, e foi lá, em 2010, que eu fiz a minha primeira formação em coaching, há 10 anos atrás. Quando o coaching ainda não era assim, era o que é coaching, sabe? Era uma coisa, um tabu, ninguém sabia exatamente o que era. E eu fiz a minha primeira formação ali, e foi a partir daquele momento, desse trabalho, que eu comecei a descobrir o poder maior ainda que existia por detrás daquela empreendedora desde os 7 anos de idade. E aí, meus amores, dali eu nunca mais parei. Nunca mais parei de estudar, nunca mais parei de me desenvolver e nunca mais parei de crescer. Trabalhei em outras empresas, em outros projetos. O último trabalho, eu trabalhei por 6 anos na mesma empresa, onde eu entrei no cargo de assistente e eu fui crescendo, me desenvolvendo, criando projetos e provando pra mim todos os dias, recuperando aquela minha baixa autoestima, a minha falta de autoconfiança, de que era possível. E eu saí desse último projeto gestora de 5 equipes diferentes. Ai, que orgulho que eu tenho. E nessa caminhada toda de falência, de reinvenção, de recuperar a minha força interior, eu fui estudando o desenvolvimento humano. Então comecei lá atrás com recrutamento, coaching, depois estudei programação neurolinguística, depois estudei psicologia positiva, estudei neurociência, fiz o meu MBA em liderança e gestão organizacional. E aí, meus amores, eu nunca mais parei de estudar. Porque aí eu estudei hipnose, aí estudei Teta Healing, aí estudei... E aí, enfim, foi até quando eu tava no auge da minha carreira, próximo de completar 30 anos, eu falei, cara, tá muito incrível, eu tô muito feliz, eu dei a volta por cima, eu sou uma vencedora. Esqueci de contar um detalhe pra vocês. Em que momento eu descobri e por que tudo eu falo vencedores, né? Pra vocês entenderem, pra quem é novo aqui. Porque se vocês separarem a palavra vence, dores, o que eu descobri nessa jornada? Que eu tinha que vencer as minhas dores, vencer os meus traumas, vencer a minha vergonha de um dia ter fracassado, vencer as minhas crenças limitantes de que eu não podia mais, vencer e ressignificar a minha visão de mundo. E eu continuo fazendo isso todos os dias. Voltando à véspera dos 30 anos, o que a gente faz quando a gente vai fazer uma grande virada de ciclo? 30, 40, a gente quer mais, a gente quer continuar se desenvolvendo. E eu me dei de presente pro meu aniversário de 30 anos uma viagem para a Europa. E não só para a Europa, eu passei nos Estados Unidos, fui no México e fui para a Europa. Eu fiz uma puta viagem, não sabia falar nada de inglês. E nessa viagem veio muito forte no meu coração assim, cara, o mundo é tão grande, eu quero mais. Sabe isso que eu faço hoje, esses treinamentos, desenvolver pessoas e alinhar projetos? Eu quero fazer isso pro mundo, eu não quero ficar limitada. Eu quero poder consumir esses caras que eu sou muito fã, essas mulheres extraordinárias como Oprah, como Michelle Obama, como tantos seres humanos gigantescos no mundo que falam do desenvolvimento humano, que falam do empoderamento, que falam da lei da atração, que falam da física quântica, que falam do que seja. Eu queria poder consumir esse produto original, eu não queria mais ter que traduzir. Enfim, o resumo da ópera que foi quando eu decidi deixar toda a minha carreira no Brasil e fazer essa transição, vir estudar um novo idioma, e aqui estou, na Austrália hoje. Now I can speak English, I cannot believe, eu nem acredito que eu consegui virar essa chave na minha mente, doeu pra cacete, desculpem. Foi desafiador, mas além de falar inglês, Austrália e viajando também pela Ásia, eu pude fazer assim, um outro grande shift na minha vida, que foi integrar não só mais o mental, o físico e o emocional, porque eram os meus 3 pilares que eu trabalhava no Brasil. Eu pude integrar o 4º pilar, que pra mim era o que faltava e que hoje eu acredito que esse seja o meu grande diferencial, que é a espiritualidade. Então hoje eu integro tantos cristais, toda a minha conexão com a minha ancestralidade, toda a minha conexão com os meus mentores de luz, toda essa energia amorosa crística, com tudo que é mental, reprogramação mental, com tudo que é hipnótico, subconsciente, com tudo que é lei da atração, vibrar, chakras. Então, meus amores, essa é um pouquinho assim de quem eu estou nesse momento. E como que eu posso te ajudar?
reunindo toda essa minha trajetória. Desde que eu era criança, comecei a trabalhar aos 7 anos, depois aos 10 eu já era babá. E detalhe, sabe como que foi essa história dos 10 anos de babá? Eu vi a dificuldade que a minha mãe e meu avô estavam passando em casa. Deixa eu só molhar meu bico aqui. Que delícia, chazinho. E eu saí e eu pedi emprego por conta própria. Eu voltei embora pra casa com dinheiro e falei, olha, eu arrumei um trabalho, agora eu já posso ajudar aqui. Foi assim. Vocês acreditam nisso? Nem eu acredito. Eu olho pra trás e falo, caraca. Enfim, tudo isso foi me construindo. E hoje eu honro e agradeço demais todos os momentos difíceis da minha vida. Eu transformei a separação dos meus pais, que foi um puta luto, a falência do meu pai, que foi um outro grande luto. Esses momentos difíceis de humilhação, porque esse tudo aí eu não contei pra vocês nas entrelinhas, os detalhes. Vocês acham que foi fácil ser mulher e ser bonita e ser nova no mercado de trabalho? Vocês acham que aos 23 anos, 24 anos foi fácil assumir gestões, responsabilidades, grandes projetos com essa carinha aqui, que eu era, né? Isso há muitos anos atrás. Eu passei por muito preconceito, sofri muito assédio, humilhações, tudo que vocês imaginam. Por muitos momentos as pessoas não me davam crédito, tipo, e detalhe, eu me considero, eu era muito boa no que eu fazia, eu continuo, né? Que agora eu tô numa outra jornada, agora eu trago essa experiência do business, projeto, eventos, tudo que eu já vivi pra essa realidade desse mundo de hoje. Por isso que eu falo pra vocês, eu posso te ajudar a transformar a sua maior dor, a sua maior força. Gratidão por você me ouvir e eu espero te ver em algum curso, em alguma mentoria, em alguma meditação, em algum momento, para que a gente possa continuar fazendo essa troca. Gratidão, eu te honro.